olá, alunas, professores. Opa, professores e professoras. Mas tudo bem, Larson? Sempre bem. Sempre bem, sempre em paz. E o tema de hoje é que não é pacífico. Não, e é um tema que nós já trabalhamos, mas eu quero te perguntar aqui, Marlos. É importante que o tema seja renovado, volte à tona, o aluno reescreva? Sobretudo porque o tema está em voga. Ele não deixou, ele não estacionou, não ficou na inércia. Ao contrário, estamos em 2016 e o tema se repete na sociedade. Então, isso significa que ele pode aflorar em concursos diversos e em provas as mais viáveis e possíveis da sociedade. Federais, por aí. Sem dúvida, sem dúvida. E também... Então, por causa disso. Então, renova-se sim, porque aquilo que ficou já serviu como parâmetro, mas nós temos novidades. Ou seja, serve para o aluno ver o quanto ele evoluiu na escrita, né? Sim. A primeira redação eu fiz dessa forma, a segunda eu estou fazendo dessa forma. Porque eu trago outros elementos. Sim. E vamos lembrar que o ano passado, pode procurar lá na internet, o ano passado, Marlos e eu gravamos 3 vezes. Quem viu aquilo? 3 vezes esses caras falando de mulheres, tão louco. O que aconteceu? Elogiando as mulheres, né? O que aconteceu? Tema do Enem. Tema do Enem. Tema gerador do Exame Nacional. Quem prestou atenção naquilo se deu bem. Foi um chamariz. Até para fazer uma propaganda aqui. Nossa, a mesma matéria que foi usada, aquelas que a gente apresenta, que nós colocamos no tablet para mostrar, olha, leia isso, leia aquilo, a mesma era a layout da página que foi usado na redação do Enem. E foi. Não quer dizer que nós venhamos acertar novamente esse ano, não é o caso. Nós insistimos no fato. Se você repete, se você escreve, seja lá sobre o que for, você ganha habilidade para outros temas. Com toda certeza, Lécio, com toda certeza. Ganha vocabulário, conhecimento. E consegue fazer um belo trabalho. E a possibilidade da estrutura, que é o mais difícil. Que é o mais difícil, mais complexo e mais imprescindível. Porque conversar sobre um assunto é fácil. Agora, escrever aquele assunto... Aí é o outro capítulo. Então, tem que treinar. Isso. E vamos com a temática? Qual é a temática? Fundamentalismo, choque de civilizações. Veja, nós não estamos dizendo que é este ou aquele fundamentalismo. Nós estamos dizendo que existe até poderia ser fundamentalismo. Valeria um plural aqui ou não? Sim, para lá ou para cá. E aí entenda como você quiser, porque esse para lá pode ser necessariamente, se você quiser, à direita, certo? Ou, se desejar, à esquerda. Tanto faz. Lembrando que aqui vai uma crasezinha do lado. À esquerda e à direita. Quem, entre aspas, vence, conta a história do seu jeito, é isso? Conforme lhe dá a outorga da vitória, como bem disse. Ao vencedor, as batatas. É ao vencido, ódio e compaixão. Que o diga o personagem central da trama, Quincas Borba. Que já trabalhamos aqui. Exatamente. E Quincas Borba, de Machado de Assis, o segundo grande romance dele, é o professor Rubião, o protagonista, quando todos pensam, cadê o Quincas Borba? Quincas Borba morre já no início da história. Então, desse fundamentalismo que vivemos hoje, ou desses fundamentalismos que vivemos hoje, quem vencer... a glória, cada um vai contar a história do seu jeito e vai dizer que quem perdeu era o bandido. Mas só que tem uma questão aí. Está difícil achar um vencedor nessa história. E a forma como as coisas estão organizadas do ponto de vista geopolítico em nosso planeta, não conseguiremos de maneira tão rápida... não conseguiremos, aí abre aspas, tá? Não se vai conseguir que um vença o outro de uma forma tão rápida. Então, essa briga vai durar um bom tempo. Antes de começarmos a gravação, Obama dava uma declaração ao vivo, ainda parei para ouvir, e a forma que ele falava, ele dizia, me dá orgulho de ser americano, porque aqui em Nova York, estamos citando o fato mais recente de Nova York, a panela de pressão, nós não estamos com medo. Estão sim, porque nós temos que nos armar. A gente diz que não está porque... para não gerar pânico, para não aumentar o pânico. É que a panela de pressão para os norte-americanos é algo incomum. Assim como para nós, todo lar brasileiro, eu tenho 2 em casa. Todo lar brasileiro tem panela de pressão, é comum. Agora, nos lares norte-americanos, nós não querem saber o que é isso. Que panela estranha é essa? Panela que estoura, né? Que tem esse viés. É uma outra situação, uma outra realidade.
Eu até ouvi um jornalista, o Megali, foi da Band News, hoje só está na TV, comentando que quando ele foi comprar uma panela de pressão nos Estados Unidos, ele teve que fazer um cadastro. Né? Por quê? O que você quer com esse negócio aí? Para que funciona isso? Que artefato você colocará ali? Feijão para eles não tem a mesma relação, né, de que nós 9 em cada 10 brasileiros querem um feijão, arrozinho com feijão. Então, para provocar aí, vamos trazer para vocês uma matéria importantíssima sobre a ideia do fundamentalismo. Grande Michel, solta para nós lá para dar o start. Ó, a saída, a largada da nossa fala. Já faz quase 20 anos que o intelectual conservador americano Samuel Huntington publicava O Choque das Civilizações, a teoria de que os conflitos do século XXI iam deixar de ser ideológicos, como tinham sido durante a Guerra Fria, e passariam a ser culturais. Quem leu e concorda com o livro do professor Huntington não se surpreende com os protestos contra os Estados Unidos que de vez em quando pipocam pelo mundo islâmico. Para eles, o choque entre essas civilizações é inevitável. A discussão sobre de onde parte a intolerância é mais interessante. Aqui nos Estados Unidos, o autor do polêmico vídeo denegrindo o profeta Maomé tem sido chamado de fanático. Já a revista francesa que publicou charges do profeta diz que está apenas fazendo valer a sua liberdade de expressão e que fanáticos são os manifestantes no mundo islâmico. Pressionado a reagir, o presidente Barack Obama tem sido moderado ou em cima do muro, dependendo de como se veja. Com uma mão, ele pede calma e acena para o mundo islâmico com maior engajamento. É um extintorzinho de incêndio, mas que colabora para apagar o fogo. Com a outra, ele aprofunda a guerra contra o terror, que basicamente vê o mundo sob o mesmo choque das civilizações de Huntington. Se o presidenciável republicano Mitt Romney estivesse na Casa Branca, talvez o discurso fosse mais preto no branco. Romney já disse, por exemplo, que os palestinos são pobres por questões culturais e que não querem a paz. Será que em vez de tentar abafar o fogo, ele acabaria jogando mais lenha na fogueira das culturas? Mesmo que o professor Huntington esteja certo e os choques sejam inevitáveis, estas diferenças mostram que as tensões opõem não somente as civilizações, mas culturas dentro de uma mesma civilização. A matéria mostra o lado ocidental, o lado oriental. O mundo islâmico jogando ali sobre no Brasil é Judas, né? Mas é um Judas. A bandeira dos Estados Unidos, joga-se um pouco de gasolina ou qualquer outro combustível, uma questão simbólica, toca fogo nisso, queima, mostrando que eu não concordo com a ideia do chamado mundo civilizado. Civilizados somos nós também. Aí vem ali era o Mitt Romney, né? Mitt Romney. Hoje, quem simboliza o Mitt Romney é o Donald Trump. O mesmo discurso. Dizendo que os outros consegue ser pior, né? Consegue ser mais... Não só pela imagem... Para ganhar do Trump, você tem que fazer um curso... Muito especializado, senão não vence. Então, e com isso nós voltamos ao passado, né, Alessio? Que passado que nasci nas aulas de história do primeiro grau, quinta, oitava série, ouvindo isso, os mundos. Então havia o capitalismo, normalmente liderado pelos Estados Unidos, mas tendo os Estados Unidos e a Europa em sintonia plena. Principalmente a Inglaterra, né? Exatamente, parceiros irmãos. E o socialismo, lideradíssimo pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e todos os seus seguidores. Aqui para nós, mais especialmente Cuba e todo o sofrimento cubano em relação aos embargos. Sim. E os países pobres, nós, não alinhados, a expressão que o professor Alessio utilizou, não alinhados a nenhum dos dois blocos, nem lá nem cá, embora com tendências para lá ou para cá, dependendo do país. Eles eram de centro, ou de direita ou de esquerda, mas eram de centro. E aí, aliás, foi esse o grande medo envolvido no golpe militar de 64. Havia um receio enorme que o Brasil passasse a figurar aqui, tomasse esse partido. Sim. E por esse medo, então, não, o Brasil vai ter que ficar aqui. Então, com os militares no poder,
o Brasil está garantido ali que o Brasil, como maior nação da América Latina, é o influenciador da América Latina, e isso aconteceu. E, na verdade, hoje a América Latina tem uma preponderância mais voltada mesmo ao capitalismo. Os governantes que estão ganhando o processo eleitoral, assumindo, são mais voltados a esse viés, porque esse aqui, na verdade, já deixou de existir na sua plenitude, né, Lércio? Sim, presta caneta. Por favor. Então, esses dois aqui, vou fazer um risco, eram o chamado mundo bipolar, ou seja, dois polos de poder. Ou lá ou cá, né? Que acabou. Esse mundo bipolar se desfez. A questão é a seguinte, o que vem depois? 1989, acaba a queda do Muro de Berlim, logo na sequência, a dissolução da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Transformada absurdamente em SEI, Comunidade dos Países Independentes, não deu em nada. Não deu em nada, aqui é a Rússia, a gente só chama de Rússia, né? Federação Russa. Mas a questão é, como que o poder do mundo ficaria dividido? Dois polos de poder, aí ele vira multipolar, vamos ser um planeta multipolar. Ninguém esperava, porque neste momento, em 89, a China era a 14ª, 15ª, 16ª economia do planeta, assim como um exemplo de explosão demográfica, explosão da pobreza, desigualdade social, desigualdade tremenda, trabalho escravo, fechado o país, não fazia contato com ninguém, de repente se transforma na segunda economia do planeta e grande parceira dos Estados Unidos. E, no futuro, todos indicam isso, a não ser que os norte-americanos mudem completamente, o que a China fez, uma mudança de paradigma, é a China que ocupará a hegemonia da economia mundial. E dará outros rumos. A questão é, eu que sou o poderoso, vamos pensar aqui nos Estados Unidos, eu sou o poder. E como é que eu vou me comportar na iminência de ser deixado de lado? Segundo. Não sou mais o protagonista. Esse é um detalhe que a Inglaterra passou. Curiosamente, a Inglaterra, no século XIX, era a maior economia do planeta. E a Inglaterra foi perdendo posição e até chegar a uma condição de que o Brasil ultrapassou a Inglaterra nos idos de 2010, 2011. O Brasil estava à frente da Inglaterra. Nós éramos o sexto, eles eram o sétimo, agora a gente foi para a oitava, eles eram para o sétimo, mas de qualquer maneira, para a Inglaterra, que já foi o maior império do planeta... Sim, isso é uma perda... É vergonhoso, digamos assim. Sempre os ingleses reclamaram. E o que aconteceu? Dá uma olhadinha, por favor, nesta tela aqui. Ó. Coloca lá, Michel, grande Michel. Esse senhor aí, Samuel Huntington, olhou para o mundo da maneira que estava hoje. Ó. O livro dele, O Choque das Civilizações e a Mudança na Ordem Mundial. O professor Samuel chegou e disse o seguinte, não temos mais um mundo bipolar. Não. A coisa se encaminha para um outro caminho. Essa charge aqui mostra mais ou menos isso. Coloca também a charge para nós, Michel, que a charge é uma ferramenta, uma linguagem importante para escrever a redação. É a linguagem verbal e não verbal incluída ali. Os dois, veja que os dois, o capitalismo e a questão islâmica, estão destruindo, entre aspas, o que nós chamamos de civilização. Essa charge faz uma crítica pesada. E por que atual? Porque quando nós conversamos, professor Laércio e eu, sobre essa temática, nós ainda falávamos em Al-Qaeda para alguns. A Al-Qaeda está inerte, mas surgiu quem nós não falávamos, a força do Estado Islâmico. Então veja que como o tema renovou. Renovou por quê? Porque você tem um outro movimento e aí vem a palavra extremista, fundamentalista. E uma coisa que foge do controle, né? Porque você sabia onde que estava a Al-Qaeda, sabe onde está o ISIS, mas o modus operandi, o processo que o ISIS desenvolveu, que você vai criando uma célula, que você nos países, a pessoa pela internet. Nos países de origem, o indivíduo mantém-se como família, casal, anos até a célula ser acionada. Foi assim na França, foi assim na Alemanha, né?
Foi assim... Na Bélgica. Na Bélgica e nos dois... O da maratona, a primeira maratona nos Estados Unidos, quando explode a primeira panela de pressão, e a do dia 17 de setembro, quando explode... tinha duas, uma que estava programada para explodir. Não, uma não detonou. Quando chegasse... A prova atrasou, né? A prova dos fuzileiros navais atrasou, então quando ela explodiu não tinha gente no local. Isso mudou por completo. A rua... Onde teve essa explosão, eu tive 6 vezes em Nova York. Eu sempre fico uma rua antes. Eu comecei a pensar, caramba... Poderia estar lá. Poderia estar caminhando por ali, é um lugar que eu sempre passo, tem um mercado próximo, caminho sempre por ali. Poderia estar naquela situação. É este modelo de você captar uma célula, que você chama as pessoas via internet, os simpatizantes. Note, a pobreza provoca... A pobreza chama as pessoas para essa situação. Nenhum, abre aspas aí, terroristas, por questão de ponto de vista, nenhum desses terroristas tinha a sua vida organizada. De jeito nenhum. Do ponto de vista familiar, não estou falando da família tradicional, do ponto de vista de ter uma organização familiar, de ter um emprego, de trabalhar, se divertir, o chamado cotidiano das pessoas normais. Nenhum deles. Todos eles perderam suas famílias, suas esposas, suas mulheres, seus filhos, seus parentes. De alguma maneira eles perderam em alguma guerra. Justamente pelo petróleo, principalmente. E eis as dificuldades quando se imagina que esses indivíduos, eles perderam a noção de uma humanidade, porque quando você ouve e lê depoimentos dados, por que eles atacam pessoas inocentes, eles negam isso. Não há inocentes. Não. Eles deixam bem claro, não há inocentes. Todos que assumem essa vida ocidental são culpados. E em sendo culpados, podem ser vítimas. Sim, por quê? Porque eles não são inocentes. O homem que vai trabalhar, que pegou o metrô para ir trabalhar, é problema dele. Que ele pegou o metrô porque ele serve esse mundo capitalista, então ele vai morrer por causa disso. Quer dizer, o fundamentalismo está aí. Né? E daí, entre aspas, tem um proselitismo dos dois lados, né? O meu modelo ocidental é melhor do que o modelo. Sim, claro. E eles não, meu modelo... E o outro lado também. E vocês precisam seguir. É como se Deus tivesse... Isso todos tirando aí poucas exceções, por isso que já é exceção, né? Poucos, mas as 3 principais culturas monoteístas sempre têm uma ordem, né? Vá e pregue isso, porque isto é o certo. E doutrine. Tem com o judaísmo é assim, sim. Com o cristianismo é assim. E com o islamismo é assim. Os 3 dão uma ordem aos de seus discípulos, aos seguidores. Vai, no caso mais comum, a nossa cultura judaico-cristã, apostólica romana, seja lá o que for, diz, olha, vá todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura, e aquele que crer será salvo, assim por diante. Vem uma ordem pesadíssima, né? O que eram as cruzadas? Né? As cruzadas eram guerras religiosas. Sim. Então o sujeito matava, ele arrancava uma cabeça e dizia que fazia isso em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, em nome de Deus, eu vou arrancar a sua cabeça. Não é? Vou perfurar, vou traspassar você com a espada, como está ali na ilustração. Exatamente por quê? Sim. Porque eu estou fazendo isso em nome de Deus. Então, eu estou protegido, como o islamismo faz isso hoje, quando o sujeito se explode, porque ele faz isso em nome de Alá. Então, ao fazer esse nome de Alá, ele estará purificado. Então, ele já sabe que ele garantiu a purificação quando ele conseguir êxito naquilo que ele fez. Como aquele débil que pega o caminhão e sai atropelando pessoas de toda a ordem, consegue, numa cidadezinha maravilhosa, uma cidadezinha francesa litorânea, Nice, onde experimentei o melhor carbonara da minha existência, na cidade de Nice, e consegue fazer essa destruição plena e absoluta. Eu ia colocar uma charge, mas achei que ela era pesada, então só vou descrever. Do Charlie Hebdo. Não, aqui eu tinha posto, era o seguinte, era um São Pedro no céu, dizendo, ó, não tem mais virgens, acabaram, não vem, porque era uma legião de homens-bombas. E é o que está acontecendo em termos de planeta. Aí é por isso que a revista, o jornal Charlie Hebdo, é tão questionada e houve também aquele atentado à revista. Não? E já que você voltou nos cruzados, coloca lá, Michel, por favor, esta imagem, 2.500 anos. Olha. Vamos lá. Veja, só para vocês terem uma antiguidade. Quem brigava? Império Grego contra Império Persa. Depois, Idade Média, a igreja, no caso da Europa, com quem? Com os muçulmanos, as cruzadas. Tem o filme As Cruzadas, muito bom, que você deve assistir. Século XX,
Estados Unidos e a Inglaterra versus quem? Império Turco e outros. Isso vai até a Primeira Guerra Mundial. Acaba isso, a nossa atualidade, quem está alinhado? Olha lá, Estados Unidos, a União Europeia, a OTAN, Israel e contra quem? Irã, mais Iraque, ou menos Síria, Líbano, Afeganistão, Líbia. E dentro de todos esses que você está vendo à sua direita, dentro de todos esses aí, está concentrado o chamado ISIS, né? Exatamente. E esse quadro que o professor Lécio separou, esse você tem que voltar e tê-lo assim diante mentalizado, de si. Né? Mentalizado. Esse quadro coloca de novo lá, Michel, para nós, por favor. Muito relevante esse quadro. Vale a pena. Para isso aí, analisa com seus alunos, chama o professor de história e debata com ele. Ele vai dar mais elementos para que o aluno faça um bom texto. Sociologia cabe muito bem, filosofia. Então, para trabalhar com as ciências humanas. E aí, as ciências humanas, você coloca exatamente isso. Trabalhou com as ciências humanas, quando você pensa nesse recorte das ciências humanas, o que nós fazemos aqui é provocar você a uma reflexão. E nas ciências humanas, eu tenho o quê? A história, o professor Lécio mencionou há pouco, terei a sociologia diante de mim, vou ao encontro da filosofia e, é claro, não posso deixar de lado, em hipótese alguma, a geografia. Por quê? Tem uma distribuição espacial aí, né? Todos esses atores, né, Laércio? Todos esses atores, esses componentes, se interligam. Você não pode dissociá-los quando você pensa nessa nova ordem, na desconstrução que haverá. E sabe o que é curiosidade? Enquanto mencionávamos ali, ainda há um ator que está distante, mas que é um ator com certo protagonismo do ponto de vista do fundamentalismo, a figura que lidera o país chamado Coreia do Norte. Exatamente. A nação norte-coreana. Vamos poder fazer um tema só sobre isso, um dia desse, bem interessante. Exatamente, porque a Coreia do Norte, certo? Vamos manter o acento, mas por se tratar de país, a Coreia do Norte, de nação, a Coreia do Norte, liderada no passado por Kim Jong-il, hoje liderada por Kim Jong-un, continua com norte, que é com R. Agora sim, a Coreia do Norte continua com uma incógnita e agora, recentemente, antes de nós gravarmos, fez mais um teste atômico de grandes proporções, não foi de pequenas proporções, foi um pouco menor, segundo comparações, em relação a Hiroshima, mas coloca medo e pavor em qualquer situação. Tem armamento. Por quê? Porque não só tem o impacto da destruição imediata, mas você deixa uma situação de combustão ao redor, né? Então, de radioatividade, não serve. Perfeito. Fechamos a conta, então? Fechamos perfeitamente. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Até mais.